Hoje nós estamos na aula 9 e nós vamos falar sobre vida com Deus. E eu quero já começar te fazendo uma pergunta. Como está a sua vida com Deus? Muitas vezes quando eu faço essa pergunta para as aconselhadas, elas sempre me dizem: minha vida está bem, eu tenho uma vida de leitura da palavra, uma vida de oração com Deus, mas verdadeiramente, como está a sua vida com Deus? É uma vida com disciplina? É uma vida com oração? É uma vida que você tem ali com constância com Deus? A palavra de Deus lá em 1 João 5,14, ela vai nos dizer assim: esta é a confiança que temos nele. Se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Será que nós temos desistido com facilidade naquilo que nós queremos alcançar? Você acredita mesmo que Deus ele não deseja tirar você dessa escravidão do pecado, desse vício na pornografia ou que seja na masturbação? Quando nós pedimos algo para o Senhor que é de acordo com a vontade dele, é claro que ele vai realizar. É um desejo dele, né, que nós estejamos na presença dele, de uma vida em santidade com ele. Mas será que muitas vezes não falta um posicionamento da nossa parte? E é isso que eu quero que você reflita através dessa aula. Aula Vida com Deus. Né, que nós devemos parar e refletir. Será que eu estou mesmo pedindo em oração aquilo que eu desejo? Aquilo que é da vontade do Senhor? Será que não falta posicionamento da nossa parte? Tem uma parábola que Jesus conta aos seus discípulos, que está lá em Lucas 18, do versículo 1 ao 8, que é sobre um juiz injusto. Eu acredito que você deve conhecer essa parábola. E ele conta para esses discípulos que esse juiz, ele era um juiz injusto, esse juiz, ele não temia Deus, ele não respeitava os homens e tinha uma viúva naquela cidade que ia até esse juiz todos os dias e falava para ele: faze-me justiça contra o meu adversário. E todos os dias essa viúva importunava esse juiz. Até que um dia esse juiz se cansou e ele foi fazer justiça, né, contra o adversário dessa viúva. Porque mesmo ele não temendo a Deus, ele disse, no versículo 7, ele diz assim: acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo esperar? Deus, Ele também tem o desejo ali de fazer a justiça contra o nosso adversário em nossa causa. Porque Jesus, Ele responde no versículo seguinte dessa forma: eu lhes digo, Ele lhes fará justiça e depressa. Então, muitas vezes, o que falta em nós é um posicionamento, uma persistência na oração, para pedirmos aquilo que nós precisamos ao nosso Deus. Porque é muito importante nós lembrarmos que quando nós entramos em um pecado, quando nós nos sentimos atraídas por esse pecado, não é porque Deus, Ele queria que nós estivéssemos ali. Não, foi uma escolha nossa. Nós muitas vezes entramos em um pecado e vamos trazer aqui para o nosso contexto, quando nós entramos na pornografia, por muitas vezes nós entramos por uma curiosidade, algumas vezes porque fomos induzidas por uma pessoa, mas a maioria das vezes nós entramos ali por uma satisfação de um prazer, de um desejo, né, em busca de um prazer, e não fazemos outras escolhas, escolhemos estar ali. Então, o que eu quero te dizer aqui é que as escolhas foram feitas, mas o posicionamento para sair dessa escravidão depende de nós. Porque o Senhor vai nos ajudar nesse processo, mas muitas vezes precisa de um posicionamento nosso. Quando nós desejamos alguma coisa, nós nos posicionamos para ter essa coisa. Então, por exemplo, quando você deseja muito algo, né? Vamos colocar um outro contexto. Quando nós mulheres desejamos comprar alguma coisa, nós vamos fazer de tudo para comprar aquilo, né? Por exemplo, um sapato, um perfume, né? Uma bolsa que nós mulheres gostamos muito. Quando nós queremos muito, nós vamos fazer de tudo para alcançar aquilo que nós desejamos.
E a vida com Deus, ela não é diferente. A vida com Deus, quando nós desejamos essa santidade, nós desejamos essa transformação, uma libertação de um pecado, ela também não pode ser diferente. Nós precisamos ansiar essa vida com Deus. E é dessa forma. A vida com Deus, ela é um anseio, ela é uma busca. A vida com Deus, ela é renúncia. Jesus, ele nos ensina lá em Mateus 22:36, o mandamento, o principal mandamento e o primeiro mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Em algumas versões, de todo o pensamento, toda a mente. Mas o que eu quero focar aqui é o coração. Será que nós temos amado a Deus de todo o nosso coração? Ou será que nós estamos dividindo o espaço de Deus no nosso coração? Estamos dividindo ali com os nossos anseios, com os nossos desejos, com a nossa escravidão no pecado. Será que nós temos amado o nosso Deus de todo o coração? E lembre-se, nós temos o Espírito Santo para nos ajudar nesse processo. Lá em Romanos 8, no versículo 26, eu vou abrir com vocês também, Romanos 8, no versículo 26, ele diz assim: do mesmo modo, o Espírito Santo nos socorre na fraqueza, pois não sabemos orar. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Muitas vezes nós não sabemos como pedir ao Senhor, mas através das nossas lágrimas, através das nossas orações, o Espírito Santo, ele vai interceder por nós com gemidos inexprimíveis. Você já parou para meditar sobre o que são esses gemidos inexprimíveis? Você já pesquisou sobre isso? Imagine você com uma dor, onde você não consegue se expressar, você só vai gemer. O Espírito Santo vai de encontro ali com o Senhor e começa a colocar aquilo que você não consegue expressar. Quando você não aguenta mais, né, essa escravidão nesse pecado, o Espírito Santo intercede por você diante do Pai. Então, muitas vezes, nós temos desistido com muita facilidade. Mas lembre-se, Jesus não desistiu de mim e de você. Por isso, nós devemos ser persistentes naquilo que nós precisamos diante do Senhor. Como essa viúva, essa parábola que eu acabei de contar, ela foi persistente na causa que ela queria. Ela chegou nesse juiz injusto e pediu para que esse juiz fizesse justiça por ela contra o adversário dela. Da mesma forma é o nosso Deus. Ele tem prazer em nos abençoar. É claro que tudo aquilo que nós pedimos de acordo com a vontade dele, ele vai nos conceder. Como foi o primeiro versículo que nós lemos aqui no começo dessa aula. Então peça ao Senhor aquilo que te aflige, aquilo que aflige o seu coração, para que você possa ser liberta dessa escravidão. Aquilo que você alimenta mais é o que vai dominar. Então, se você está alimentando mais o seu espírito, é claro que a sua carne, ela não vai sobressair. Lá em Gálatas 5:17, ele nos diz assim: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Então, a todo momento, se você alimentar mais o seu espírito, é ele que vai predominar em todo o tempo. E em Gálatas 5:16 também nos diz assim: vivam pelo espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Para tudo isso é necessário uma disciplina com Deus. É necessário você manter uma rotina na sua meditação na palavra, o seu tempo de oração com Deus, um tempo de jejum para você matar a sua carne, matar os seus desejos. Tudo isso é necessário ter disciplina. Para ter uma vida com Deus, você precisa se disciplinar, criar uma rotina e fazer renúncias. Isso é muito importante. Eu gosto muito de um texto que Jesus ele fala ali com a mulher samaritana, que está lá em João 4. Nesse diálogo que ele tem com essa mulher samaritana, ele diz para ela assim: virá um tempo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai no Espírito e em verdade.
Esses são os adoradores que o Senhor procura. Então, muitas vezes, nós estamos com nossos pensamentos sobrecarregados, o nosso coração cheio de malícias, cheios de sentimentos impuros. Nós não temos como adorar ao Senhor dessa forma. E adorar no Espírito. Muitas vezes você vai adorar com o seu pensamento, com o seu coração. Você não vai ter um local ali onde você consiga orar em voz alta, mas você vai estar adorando o seu Deus com as suas atitudes, com seus pensamentos, com seus sentimentos, e você vai estar adorando ali no seu momento com Deus, mesmo quando você esteja em momentos, em lugares, em situações que você não consiga declarar isso para o Senhor, mas no seu coração você vai estar adorando Ele. E são esses adoradores que o Senhor procura. Como que está o seu coração hoje? Como que você tem adorado ao Senhor? Como que está a sua vida com Deus? É isso que nós precisamos refletir. Você tem adorado o Senhor com as suas atitudes, com o seu coração? Então reflita sobre isso e não esqueça, você tem o Espírito Santo que te ajuda em todo tempo, em todo lugar, a você se aproximar de Deus, a você buscar essa vida em santidade. Mas para isso, você vai ter que renunciar muitas coisas na sua vida, renunciar muitas coisas ao seu redor, criar uma disciplina, criar regras para que você consiga manter essa rotina de vida com Deus. Isso fará toda a diferença nesse processo, não somente nessa libertação de vício, mas em todas as áreas da sua vida. Quando você tem uma vida com Deus, isso transforma a sua vida. E nós falaremos sobre isso também um pouquinho na próxima aula. E eu te vejo lá na próxima aula. Deus abençoe. Até lá.